Durante toda a minha vida, meus pais me deixaram de lado. Eu era filha esquecida, enquanto minha irmã era tratada como uma princesa. Aos 18 anos, decidi sair de casa e seguir minha vida sozinha. Mantivemos apenas um contato distante, até que um dia recebi um convite inesperado: o casamento da minha irmã. Minha mãe fez questão de dizer que eu deveria ir vestida de forma elegante, para combinar com o nível da festa. Mas o que eles não imaginavam era que, naquele dia, tudo mudaria. Na frente de todos, meu pai tentou me humilhar publicamente, e acabou exposto de uma forma que ninguém ali jamais esqueceria. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me lembro, minha vida sempre foi uma linha tênue entre estar presente, ao mesmo tempo, ser invisível. Cresci numa casa onde os elogios, a atenção e até mesmo os pequenos gestos de carinho pareciam ter um único destino: minha irmã mais nova, Camila. Desde criança, ela era chamada de princesa, orgulho e futuro brilhante. Eu, por outro lado, era a que precisava se esforçar mais, a que dava trabalho, a que tinha que aprender com o exemplo da irmã. Com o tempo, percebi que nada do que eu fizesse seria suficiente. As reuniões de família eram sempre um desfile de conquistas dela: notas altas, medalhas, oportunidades de estágio. As minhas vitórias, pequenas ou grandes, passavam despercebidas, como se não merecessem espaço. Eu sentia o peso dessa comparação constante todos os dias. Aos 18 anos, finalmente entendi que não havia futuro para mim naquele ambiente. Arrumei minhas poucas coisas, deixei um bilhete e parti. Nos anos seguintes, o contato se resumia a mensagens curtas em datas comemorativas ou ligações rápidas para tratar de assuntos práticos. Não havia calor, não havia afeto. Eu segui em frente, e eles seguiram com suas vidas, como se eu fosse apenas uma conhecida distante. Foi então que, numa tarde qualquer, recebi um envelope com caligrafia conhecida. Dentro, um convite para o casamento de Camila. As letras douradas brilhavam sob a luz, como se quisessem reafirmar o quanto tudo aquilo era perfeito e luxuoso. No bilhete anexo, minha mãe escreveu: faça questão de vir, use algo elegante, o casamento será impecável. Senti o tom como uma ordem disfarçada, não um convite caloroso. O dia da cerimônia chegou mais rápido do que eu esperava. O local escolhido era imponente, com jardins impecáveis e decoração de revista. Cumpri o pedido delas: estava impecavelmente vestida, um vestido sóbrio, mas que transmitia elegância. Ao entrar, percebi que meu nome estava numa mesa isolada, quase escondida atrás de um enorme pilar. A visão para o altar era cortada, e poucos convidados sequer perceberiam minha presença ali. Respirei fundo e me sentei, sentindo um frio estranho na barriga. A festa seguia com música, risos e flashes de câmeras, até que, em determinado momento, meu pai pegou o microfone. A voz dele ecoou pelo salão: um brinde à nossa princesa que se casa hoje. Ela é a cara do sucesso, merecia um casamento à altura. Houve aplausos calorosos. Eu observava, até que ele continuou: e não posso esquecer da nossa outra filha, apontou para mim, lá no fundo. A decepção da família. Uma pobre fracassada que nem para arrumar um homem serve. O salão ficou em silêncio por um segundo, antes que olhares curiosos e sussurros se voltassem para mim. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu: um homem que eu conhecia muito bem se levantou. Era Roberto Martins, dono da empresa onde meu pai e minha irmã trabalhavam. O rosto dele estava tenso, e a voz, carregada de indignação: essa é a principal acionista da minha empresa. Ela tem mais de 70% de participação. O murmúrio no salão cresceu, e ele prosseguiu, agora encarando meu pai e minha irmã: como vocês, sendo família dela, têm coragem de tratá-la assim? E digo mais, ela é namorada do meu filho. A partir deste momento, vocês dois estão demitidos. O choque era visível. Meu pai empalideceu, Camila arregalou os olhos. Eu me levantei lentamente, caminhei até a frente do salão e, com um sorriso controlado, disse ao microfone: a fracassada da família, agora é dona de um império. O que ninguém sabia era que,
Desde o dia em que saí daquela casa, cada passo meu foi calculado. Estudei, trabalhei, investi e descobri talentos que nunca imaginei ter. Tornei-me consultora de negócios e, com isso, vi oportunidades que poucos enxergariam. Hoje, cada investimento meu se transformou em sucesso, e cada rejeição que vivi foi combustível para chegar até aqui. Naquele instante, eu sabia que nada seria como antes. Eles acabavam de perder muito mais do que imaginavam, e aquela noite seria apenas o começo. O silêncio depois das minhas palavras parecia mais alto do que a música que tocava antes. Alguns convidados cochichavam, outros me olhavam com espanto, e havia aqueles que pareciam ter dificuldade para assimilar o que tinham acabado de ouvir. Camila, que até minutos atrás desfilava pelo salão como se fosse a estrela de um filme, agora permanecia imóvel, os olhos fixos em mim e o sorriso forçado começando a tremer. Meu pai, visivelmente constrangido, fez menção de falar algo, mas Roberto não lhe deu chance. Já está decidido, repetiu com firmeza. Não tolero esse tipo de comportamento. E, francamente, não entendo como puderam acreditar que seria aceitável humilhar alguém assim, ainda mais em público. O olhar dele para os dois era como um veredito. Minha mãe, que até então observava tudo à distância, se aproximou rapidamente, segurando o braço dele. Espere, você não entende, tentou argumentar. Foi uma brincadeira, só isso. Brincadeira? Roberto franziu o senho. Brincadeiras não destroem a dignidade de alguém. Algumas pessoas já sacavam os celulares, gravando tudo. Eu respirei fundo, ciente de que aquela cena iria se espalhar rapidamente entre amigos e conhecidos. E, pela primeira vez, não me importei. Decidi não prolongar o momento ali. Entreguei o microfone para o mestre de cerimônias, agradeci com um aceno e voltei para minha mesa. Mas não sem antes notar a expressão furiosa de Camila, como se estivesse se segurando para não correr até mim e dizer algo imprudente. Durante o restante da festa, fui abordada por alguns convidados. Alguns queriam saber mais sobre meu trabalho, outros apenas me parabenizavam pela postura. Senti que minha presença ali, antes apagada, agora tinha um peso que ninguém poderia ignorar. Em determinado momento, enquanto eu me dirigia ao bar para pegar um copo d'água, minha mãe me interceptou. Você precisava fazer isso? Sussurrou, tentando manter a voz baixa para que ninguém ouvisse. Eu? Perguntei, arqueando a sobrancelha. Não fui eu quem me chamou de fracassada diante de todo mundo. Poderíamos ter resolvido isso em família, família? Interrompi. É disso que você chama o que tivemos até hoje? Ela recuou um passo, talvez pela frieza das minhas palavras. Pela primeira vez, percebi um lampejo de insegurança no olhar dela. Conversei com Roberto por alguns minutos, mas percebi que minha família nos observava de longe. Aquilo parecia atiçar ainda mais a raiva e o desconforto deles. Quando a festa terminou, saí antes que houvesse qualquer outra cena constrangedora. Mas, já no dia seguinte, meu telefone começou a tocar insistentemente. Era meu pai. Depois minha mãe. E, por fim, Camila. Ignorei as primeiras tentativas, mas, após horas, decidi atender. Você estragou o casamento da sua irmã, foi a primeira frase que ouvi, carregada de rancor. Não, pai. Quem estragou foi quem decidiu me humilhar. Eu apenas me defendi. Isso não vai ficar assim. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Aquela ligação não me assustou. Pelo contrário, apenas confirmava que eles não estavam preparados para lidar com o fato de que eu não era mais a filha submissa que aceitaria qualquer tratamento. Mas o que eu não esperava era que, dentro de poucos dias, a situação fosse se tornar ainda mais intensa, e que minhas decisões dali para frente iriam expor muito mais do que apenas um comportamento tóxico. O casamento havia sido só o começo. Os dias seguintes ao casamento foram silenciosos em alguns aspectos e ensurdecedores em outros. Silenciosos porque eu não procurei ninguém da minha família, e ensurdecedores porque o telefone, o e-mail e até mensagens por redes privadas não paravam de chegar. Eles queriam que eu consertasse as consequências. No início, eram apenas pedidos. Precisamos conversar, dizia minha mãe em áudios curtos, quase sempre com a voz alterada.
Depois, vieram as tentativas de apelar para a culpa. Você sabe como é difícil arrumar um emprego do nível que tínhamos. É só falar com o Roberto e explicar que tudo foi um mal-entendido. Mas a insistência logo se transformou em ameaça. Se você não ajudar, vai se arrepender, escreveu Camila numa mensagem direta, com uma frieza que até para ela parecia exagerada. O ápice veio numa ligação conjunta, onde os três estavam na linha. Olha, não é pedir muito, começou meu pai, tentando soar calmo. É só você conversar com o Roberto, dizer que tudo aquilo foi emoção do momento, que ele entendeu errado. Ele gosta de você, vai ouvir. E por que eu faria isso? Perguntei, mantendo a voz baixa. Porque somos sua família, respondeu minha mãe, como se isso fosse a chave mágica para me convencer. Família não faz o que vocês fizeram no casamento, retruquei. E agora, chegou a hora de vocês colherem o que plantaram. Houve um silêncio carregado do outro lado. Então, Camila entrou na conversa, a voz carregada de raiva contida. Você acabou com a minha lua de mel. Satisfeita? Eu soltei uma risada curta, sem humor, e eu? Não, Camila. Quem acabou com a sua lua de mel foi seu próprio comportamento. Você acha que é fácil cancelar tudo de última hora? Ela insistiu. Os pacotes já estavam pagos. Agora, com a demissão, precisamos segurar o dinheiro para emergências. Pois é, talvez seja a primeira vez que vocês aprendam a pensar antes de agir. A ligação terminou abruptamente, com meu pai resmungando algo sobre não reconhecer mais a filha que tinha criado. Eu encarei a tela do celular, percebendo que, pela primeira vez, não sentia aquele aperto no peito que antes vinha ao lidar com eles. Não havia culpa, apenas a certeza de que estava fazendo certo. Poucos dias depois, começaram a circular notícias discretas no setor empresarial sobre a saída repentina de 2 funcionários de cargos de confiança na empresa de Roberto. As pessoas que estavam no casamento já sabiam os detalhes, e era questão de tempo até que a história se espalhasse completamente. Enquanto isso, eu continuava minha rotina normalmente. Meus investimentos iam bem, e eu tinha reuniões importantes marcadas. Mas, no fundo, sabia que a família não desistiria tão fácil. Eles sempre viveram acreditando que podiam controlar qualquer situação. Uma semana após o casamento, encontrei Lucas, meu namorado, para um jantar. Conversamos sobre negócios, mas também sobre tudo o que havia acontecido. Ele me ouviu atentamente, e no final disse: eu sabia que minha família te admirava, mas agora, a forma como você se manteve firme é algo que poucas pessoas fariam. Sorri, não por vaidade, mas porque era bom ouvir de alguém próximo que eu estava no caminho certo. Enquanto isso, minha mãe ainda tentava me abordar de forma mais sutil. Enviou fotos antigas, lembrando momentos felizes da infância, acompanhadas de mensagens como no fundo, somos todos iguais ou a vida é curta para guardar rancor. Eu reconheci aquilo como tentativas de me fazer ceder. Mas nada mudaria minha decisão. A humilhação pública, a vida inteira de descaso e agora as ameaças, tudo isso tinha um peso que não podia ser ignorado. Eles precisavam sentir na pele o que era perder algo que julgavam garantido. E essa perda, eu sabia, era só o começo. Porque a verdadeira consequência ainda estava por vir, e não seria algo que poderiam resolver com um simples pedido de desculpas. As semanas seguintes mostraram o que eu já esperava. A demissão de meu pai e de Camila provocou um efeito dominó na vida deles. No começo, tentavam manter as aparências. Postagens sorridentes, jantares com amigos, frases motivacionais como se tudo estivesse sob controle. Mas não demorou muito para que a fachada começasse a rachar. Uma tarde, recebi uma ligação de um número que não conhecia. Atendi e ouvi uma voz nervosa do outro lado. Você sabe que seu pai e sua irmã estão com o nome sujo, não sabe? Disse uma mulher apressada, que depois percebi ser uma antiga colega deles. Eles estão devendo no cartão e atrasaram o aluguel da casa. Não era surpresa. Eles sempre viveram acima de suas possibilidades, confiando no salário alto e nos benefícios do emprego. Sem isso, a conta simplesmente não fechava. A pressão começou a vir de todos os lados. Primeiro, minha mãe tentou novamente,
eu sei que você está magoada, mas isso já passou, filha. Vamos conversar. Passou para quem? Perguntei. Porque para vocês, parece que nada mudou, até que o dinheiro acabou. Depois, foi a vez de Camila, mais direta. Escuta, não sei que tipo de vingança você acha que está fazendo, mas já deu. Se continuar assim, não vai sobrar nada para a gente. Não foi você que disse no casamento que eu era uma fracassada? Questionei. Acho que está na hora de ver o que é fracasso de verdade. Ela desligou sem responder, e minutos depois, meu pai me ligou, furioso. Você acha que está ganhando alguma coisa com isso? Eu ainda sou seu pai. E eu ainda sou a filha que vocês humilharam. Era como se eles não compreendessem que aquilo não era uma briga passageira. Era consequência natural de anos de desprezo e de um episódio público que cruzou todas as linhas possíveis. Enquanto eles se afundavam em problemas financeiros, eu continuava com minha vida. Reuniões, novos contratos, viagens rápidas para fechar negócios. A distância entre nossas realidades parecia crescer a cada dia. Mas as notícias continuavam chegando. Descobri que Camila e o marido tiveram que vender o carro de luxo que haviam comprado para o casamento. A lua de mel cancelada foi só o primeiro passo, agora eles falavam em se mudar para um apartamento menor para reduzir despesas. Meu pai, orgulhoso demais para aceitar qualquer trabalho que considerasse inferior, recusava propostas que não estivessem no mesmo nível do cargo anterior. Aos poucos, percebi que a frustração deles se transformava em algo mais sombrio, ressentimento. Nas poucas mensagens que enviavam, o tom já não era de súplica, mas de ataque. Você vai se arrepender de virar as costas para sua própria família. Não pense que vai ficar no topo para sempre. Eu lia e apagava, sem responder. Não por medo, mas porque cada resposta seria desperdiçar energia. Eles já estavam cavando o próprio buraco, e eu não precisava fazer mais nada. Ainda assim, eu sabia que pessoas assim não desistiam fácil. E, como previsto, começaram a tentar me atingir de outras formas. Uma conhecida me ligou para avisar que meus pais estavam espalhando histórias sobre mim, que eu só tinha conseguido meus investimentos por sorte, que vivia sustentada por homens ricos. Ri sozinha ao ouvir aquilo. Era curioso como, mesmo no fundo do poço, ainda tentavam me diminuir. O que eles não sabiam era que, enquanto isso, eu estava prestes a fechar um negócio que mudaria ainda mais o meu patamar. E, indiretamente, acabaria atingindo-os de forma muito mais forte do que qualquer demissão. Porque a vida tem um jeito estranho de alinhar os acontecimentos. Quando você menos espera, o momento perfeito para acertar contas aparece diante de você, e eu estava prestes a ver isso acontecer. O contrato que eu havia fechado era, sem dúvidas, o maior da minha carreira. Não apenas pelos valores envolvidos, mas pelo alcance e pelo prestígio que traria ao meu nome. Eu me tornaria sócia de um grupo internacional que investiria pesado no país, abrindo portas para uma expansão que poucos consultores conseguiriam imaginar. A notícia saiu em jornais, revistas especializadas e sites de negócios. Meu rosto estampava matérias com títulos como "A empresária que transformou rejeição em império". Eu sabia que isso inevitavelmente chegaria aos ouvidos da minha família, e, como esperado, não demorou. Recebi a confirmação no mesmo dia, quando uma vizinha antiga, que ainda morava perto deles, me ligou. Seu pai saiu de casa gritando, chutando o portão. Dizia que você estava lhe esfregando na cara dele o seu sucesso. Pensei em ignorar. Mas no dia seguinte, enquanto voltava de uma reunião e caminhava por uma rua próxima ao meu escritório, tudo aconteceu. Eu carregava uma pasta com documentos quando ouvi o som de um carro acelerando rápido demais para aquela via estreita. Instintivamente, me virei e, para meu choque, reconheci o veículo, o carro antigo do meu pai. Os segundos seguintes pareceram arrastar-se. Ele não estava apenas dirigindo rápido, estava vindo direto na minha direção. O instinto me fez recuar para a calçada, mas não fui rápido o suficiente. O carro passou a centímetros do meu corpo e, mesmo sem me atingir completamente, a lateral do veículo bateu contra minha perna, me desequilibrando e me jogando no chão. A dor foi imediata, concentrada no pé. Houve o barulho seco do impacto e soube, antes mesmo de tentar me levantar, que algo estava errado.
O motorista não parou de imediato. Avançou alguns metros, freou bruscamente, e eu vi meu pai olhar pelo retrovisor. Por um instante, nossos olhares se cruzaram, o dele, frio e carregado de algo que eu não reconhecia completamente, mas que certamente não era arrependimento. Ele arrancou novamente, sumindo na esquina. Algumas pessoas correram até mim, ajudando-me a sentar. Um homem que trabalhava numa loja próxima ligou para a ambulância. Você viu quem era? Ele perguntou, com a respiração ofegante. Concordei, sem tirar os olhos da direção por onde o carro havia sumido. Era meu pai. No hospital, confirmaram o que eu já suspeitava, fratura no pé direito. Nada grave a ponto de cirurgia, mas suficiente para me deixar de muletas por algumas semanas. Enquanto o médico falava, eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Não era apenas uma discussão familiar. Não eram apenas palavras ou tentativas de manipulação. Aquilo tinha se transformado em algo perigoso. No dia seguinte, registrei um boletim de ocorrência. Não havia mais como fingir que podíamos resolver isso em família. Quando o policial perguntou se eu tinha certeza de que queria seguir adiante, respondi sem hesitar: quero. Lucas ficou furioso ao saber do ocorrido. Ele passou todos os limites. Isso não é só crime, é covardia. Disse, apertando minha mão com cuidado para não me machucar mais. Não se preocupe, nós vamos até o fim. A tentativa de atropelamento não apenas me deixou fisicamente ferida, mas também trouxe à tona todas as memórias de anos em que fui silenciada. Era como se, naquele momento, cada ofensa, cada olhar de desprezo, cada palavra cortante tivesse se materializado naquele carro vindo em minha direção. Mas, ironicamente, isso também me deu mais forças. Se antes eu tinha dúvidas sobre até onde iria para cortar todos os laços, agora não havia mais hesitação. Eles tinham me perdido para sempre. E, a partir daquele momento, eu iria garantir que respondessem por cada ato, inclusive por este último. O que eu não imaginava era que a última reviravolta ainda estava por vir. E ela não apenas encerraria essa história, mas mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. O boletim de ocorrência seguiu seu curso mais rápido do que eu imaginava. Talvez por eu ter testemunhas dispostas a depor e imagens de câmeras de segurança da rua, que captaram o momento em que o carro se aproximou de mim em alta velocidade. Não havia como negar, aquela não tinha sido uma coincidência. 2 dias depois, recebi uma ligação do delegado responsável. Temos provas suficientes para pedir a prisão preventiva do seu pai, disse ele com seriedade. A tentativa de atropelamento é um crime grave. Senti um misto de alívio e tristeza. Não tristeza por ele, mas pela confirmação de que as coisas tinham realmente chegado a um ponto sem volta. A decisão dele de me ferir fisicamente apagava qualquer resquício de laço familiar. A prisão aconteceu numa manhã chuvosa. Vi pela televisão, nos noticiários, imagens dele sendo conduzido por 2 policiais, algemado, tentando esconder o rosto. As manchetes eram diretas: ex-funcionário de empresa renomada é preso por tentativa de homicídio contra a própria filha. No mesmo dia, Camila e minha mãe tentaram me ligar inúmeras vezes. Não atendi. Recebi mensagens longas, algumas implorando para que eu retirasse a queixa, outras me culpando por destruir a família. Não respondi nenhuma. Enquanto isso, a repercussão crescia. Conhecidos comentavam, jornalistas procuravam mais informações e, inevitavelmente, meu nome aparecia atrelado ao caso. Eu poderia temer pela minha reputação, mas não era eu quem estava nas câmeras algemada, e, de qualquer forma, eu sabia que a verdade estava do meu lado. Camila, sem um emprego e agora com o pai preso, começou a enfrentar problemas ainda maiores. Descobri por terceiros que ela e o marido já estavam atrasando o aluguel e acumulando dívidas. A vida luxuosa que exibiam nas redes havia se reduzido a vender móveis e cortar gastos básicos. Minha mãe, por sua vez, parecia perdida. Com a imagem da família destruída, tentava se manter discreta, mas não conseguia escapar dos olhares e comentários maldosos dos vizinhos. Quanto a mim, continuei seguindo minha rotina. As muletas eram um lembrete físico do que havia acontecido, mas também uma prova da minha resistência.
Lucas esteve ao meu lado em cada consulta, e Roberto fez questão de reforçar o apoio, garantindo segurança extra para mim. Algumas semanas depois, participei de uma reunião importante para consolidar o novo contrato que havia fechado. Enquanto apresentava meus planos de expansão, percebi algo: pela primeira vez, minha vida estava completamente desvinculada deles. Não havia mais espaço para a culpa, para o peso do passado ou para as tentativas de manipulação. A justiça seguiu seu curso. O processo contra meu pai ganhou força com o depoimento das testemunhas e as imagens das câmeras. Meses depois, ele foi condenado, pegando uma pena considerável. Não sei se um dia irá refletir sobre suas escolhas, mas sei que a vida dele nunca mais será a mesma. Camila, amargurada, tentou culpar todos ao seu redor pelo próprio fracasso, mas logo percebeu que não havia mais quem a sustentasse. Minha mãe, antes orgulhosa e distante, agora vivia reclusa, quase invisível. Eu, por outro lado, estava vivendo meu auge. Negócios prosperando, uma relação estável com Lucas e a sensação constante de que finalmente estava no controle da minha própria história. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. Sobre mostrar que, por mais que alguém tente apagar o seu valor, ninguém pode arrancar a sua capacidade de se reerguer. Eu havia sido a fracassada na boca deles, mas, no fim, fui a única que construiu algo sólido e verdadeiro. No dia em que joguei as muletas fora e caminhei sem dor pela primeira vez desde o acidente, senti que aquele capítulo estava encerrado. A dor, as humilhações, as tentativas de me diminuir, tudo havia ficado para trás. A partir dali, não havia mais nada que me ligasse a eles, a não ser a lembrança de que sobrevivi e venci. Se você acompanhou essa história até o final, já percebeu que coragem e determinação podem mudar completamente o rumo de uma vida. Agora eu quero saber a sua opinião: no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Teria coragem de enfrentar tudo e todos para se defender e colocar um ponto final em anos de humilhação? Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que você faria e, claro, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias emocionantes que vamos trazer por aqui. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam essa história e reflitam sobre o que fariam em uma situação parecida. Sua participação é muito importante para que a nossa comunidade continue crescendo e para que histórias como essa cheguem a cada vez mais pessoas. Então, vamos conversar nos comentários.